Bora, time! Tô aqui com minha lamparina acesa, falando com vocês, voltando do interior de São Paulo. E eu quero comentar um pouco nesse vídeo sobre o trabalho de personalização de produtos, customização ou desenvolvimento de novos produtos, criação. E também um pouco aproveitar, acho que o tempo aqui que eu tenho, vai dar tempo, eu falar de processos, no caso bem específico, sobre a limpeza de impressoras. Você que trabalha com a impressora aí, a manutenção, cuidado com as impressoras. Eu tive num cliente essa semana e eu fiquei um pouco chocado com esse processo. Justamente porque quando vem a implantação da tecnologia de RFD, né? Então, eu sou Guilherme Carrapatoso e CEO da empresa Inova Code, e trabalho com essa tecnologia já há 15 anos, tecnologia de radiofrequência. E essa semana estive lá num cliente. Foi criado um novo posto de trabalho ali, que é a parte de impressão e conferência das etiquetas que estão sendo impressas e que vão para o fornecedor colocar essas tags nas peças de roupa, né? É um varejista. E aí eu 8 meses a menina trabalhando, e aí ela estava em pânico lá por conta de ela tinha que imprimir uma etiqueta diferenciada do que ela estava acostumada, né? Então imprime normalmente etiqueta de nylon e na outra impressora etiqueta adesiva. Então não precisa ficar trocando de etiqueta, configurando a impressora e tal. E as impressoras RFD, você tem uma antena, um leitorzinho e uma antena de gravação que ela codifica a etiqueta no mesmo momento em que ela imprime. E então ela imprime a parte visual ali e já grava também o RG da etiqueta RFID, que normalmente é 24 caracteres, são 24 caracteres em hexadecimal. E então você tem que fazer uma calibração tanto da etiqueta quanto do chip, né, para que a etiqueta, para que a impressora entenda se, na hora que ela vai gravar o chip, se ela precisa fazer um recuo da etiqueta para que o chip esteja na posição correta, embaixo da antena para ser gravado e tal. E para que você consiga calibrar a etiqueta em si, muitas vezes as etiquetas não vêm com aquela tarja preta, que é o que dá um indicativo para a máquina, para a impressora, de que terminou uma etiqueta e começou outra. Então o que se faz? A gente usa a própria antena da etiqueta RFID, que é uma massa, né? Massa metálica, como sensor. Então você trabalha com Web Sensing, né, o sensor de posição, que é um laserzinho vermelho que fica ali embaixo para você poder posicionar a localização da antena onde tem mais massa da etiqueta, para que ele consiga calibrar e entender quando começa uma etiqueta e termina a outra, né? E então nunca que ela ia conseguir fazer essa configuração, porque teve que mexer na posição desse sensor, que é um sensor manualmente você ajusta ali. Aí outra coisa também, informações interessantes, né, é que ela nunca limpou o cabeçote. Então normalmente as impressoras RFID são impressoras de ribbon, impressora térmica. Então você tem o ribbon ali e o cabeçote ele esquenta, e aí sim ele faz a impressão visual. Então se você não faz a limpeza, e normalmente a gente recomenda que a cada troca de ribbon você faça uma limpeza do cabeçote, que é algo bem simples. Basta você usar álcool isopropílico, que é aquele que das antigas, né? Encontra muito em casa, pet shop, de veterinário, essas coisas. Álcool isopropílico.
Você pega com um pedacinho de feltro, algodão, alguma coisa assim, e passa ali no cabeçote, obviamente com a máquina desligada, que ele é bem volátil, então ele vai tirar aquele excesso de ribbon do cabeçote para que ele não impregne. Porque se você não tira o excesso e você fica toda vez imprimindo ali, aquele ribbon ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Chega uma hora que praticamente ele gruda ali no cabeçote e não sai mais. E aí é quando estraga o cabeçote, porque forma um bloqueio naquele ponto, ele não consegue aquecer o suficiente, então vai formando riscos no cabeçote. E aí, se você vai ler um código de barra depois, você não vai conseguir, porque aí as listras não vão estar bem formatadas, né? Ter falhas nas listras. E o coração da impressora é o cabeçote, né? Então é importante ter esse cuidado. Outra coisa é a questão do darkness, né? O quanto que o cabeçote esquenta para fazer aquela ancoragem do ribbon. Então você consegue ajustar isso na impressora. Você quer mais escuro, mais claro, depende também do ribbon. Se você coloca muito calor, ele chega até a rasgar no processo. E também tem normalmente tem na cabeça de impressão, você tem ali, você pode ajustar a pressão da cabeça. Então são alguns detalhes básicos, né? Como vocês estão vendo aqui, em 5 minutinhos eu passei para vocês esses detalhes, mas que se não for feito a passagem disso para a pessoa, né, um mini treinamento ali, você pode ter um prejuízo grande. Uma máquina que custa aí, essas industriais, perto de 20 mil reais. Você tem as impressoras mais portáteis, que são até mais simples nesse processo de manutenção e tudo mais, que aí o ribbon delas é bem menor, então você tem que fazer mais trocas de ribbon, né? Nessas portáteis, a cada 3 mil etiquetas em média, na outra a cada 15 mil etiquetas. Então você tem mais manutenção ali, mas essas impressoras menores em torno de 10 mil reais. E então era isso. Mostrei esse processo para ela lá. Assim, e falando de customização de produto, é bem bacana assim. Muitas vezes a gente no dia a dia não vê o quanto a gente desenvolveu, o quanto a gente criou de produto que resolveu ali alguma questão de implantação. Mas hoje fiz um trabalho desse junto com o nosso parceiro para ver o tanto de produto. Ele está tentando formatar um catálogo do tanto de produto que a gente já desenvolveu. Então são pulseiras dos mais diversos formatos, pulseira que não pode molhar, pulseira que tem que resistir à água, pulseira que pode ser reutilizável, pulseira descartável. Material dá muita diferença, uma qualidade de impressão legal, material de tecido, e aí a impressão é de outra forma, então os mais diversos materiais e as formas que a gente tem de muitas vezes resolver através do formato físico mesmo, né? Então, por exemplo, lacres com etiqueta RFID, etiqueta de ativo imobilizado, que tem que ter uma durabilidade maior ou não, né? Depende de como vai ser estruturado o projeto. Posso falar disso também em outro vídeo. Etiquetas para pneu que a gente desenvolveu e aprendeu todo o encapsulamento. E aí, para poder conseguir fazer esses produtos em escala, a gente tem que desenvolver maquinários específicos, né? Criar mesmo um maquinário ali para que o processo aconteça. Fizemos só esse ano, fizemos etiqueta de vagão de trem. A gente
já tinha, né, um encapsulamento de tag bem resistente. Aí os mais diversos materiais para se fazer esse encapsulamento, então a gente começa a estudar esses materiais e entender para que cada um deles serve, para qual o objetivo que ele vai atender. Então é interessante porque essas necessidades, elas são muito latentes, porque os projetos estão sendo implantados e aí as necessidades vão começando a aparecer muitas vezes para resolver gaps da quantidade maior. Então, por exemplo, eu vou comprar etiqueta de tecido e etiqueta de nylon para o varejo, né? Só que 5% das etiquetas são etiquetas de ótica, de joia, de cosmético, que essas etiquetas não vão funcionar por conta do cosmético, por exemplo, atrapalhar a leitura, né? Sofre refração à onda e atrapalha a leitura. Então eu não consigo ter performance, eu não consigo ter uma assertividade boa, né, na quantidade lida ali, num pacote, numa caixa ou num pallet. Então o que a gente tem que fazer? Tem que usar recursos, muitas vezes recursos de formato de etiqueta mesmo, etiqueta para vinho, por exemplo. Como é que a gente vai fixar a etiqueta para lata de uma forma que a gente não onere demais o processo? Então toda essa parte criativa é bem bacana e a gente tem uma divisão só para isso, né? Para atender esses gaps aí do mercado. Então um próprio varejista grande, eu fui lá para entender o processo dele, ver como é que estava o projeto. Ele já estava sendo atendido por outra empresa, só que ele tinha diversos gaps, e aí sem querer eu estava com a minha pasta e ele começou a olhar as diversas etiquetas que a gente tinha e ele começou a falar: pô, essa etiqueta aqui eu acho que vai servir para um gapzinho que eu tenho num processo ali, essa aqui vai servir para outro. E assim aconteceu com o leitor também. Não, eu preciso de um leitor assim, assim, assado, específico. Você tem algo parecido? E aí eu tinha, e aí acabamos conseguindo efetivar essa venda, uma quantidade até interessante. Varejista grande, comprou inicialmente 50 unidades, a ideia é comprar aí até 200 peças. E aí a gente cria também uma possibilidade de atender outros mercados, né? Por isso que é uma necessidade latente, justamente porque o que a gente fez para esse cliente agora, né, ele abriu o caminho para que a gente consiga atender os semelhantes dele com esse mesmo produto. Então essa parte de customização ajudou e tem ajudado a gente muito em manter aí os diversos nichos que a gente escolheu trabalhar, com vários nichos, né, atuante, e a gente conseguindo fechar o projeto. Então você que está aí trabalhando numa operação de RFD, tem algum gap que não conseguiu ser resolvido, saiba que existem especialistas, nós somos um deles, que conseguem fazer esse processo conhecendo dos mais diversos processos industriais, conhecendo muito bem na parte de adesivos, né, tendo profissionais trabalhando junto conosco na parte de adesivos, tendo um black belt aqui, especialista em processos, também vivencia muita coisa, consegue ter uma visão mais macro, mais holística do processo, para conseguir olhar de fora e falar: não, peraí, isso aqui é um processo que está viciado, né? Não tem por que mais ser feito assim, vamos mudar esse processo, ou tirar esse processo, ou a forma como ele é feito. Então eram essas mensagens que eu queria passar. Não deixe de acessar lá o nosso Telegram,
bastante coisa exclusiva por lá. Curta, compartilhe, bora lá.